Quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 20. E nós vamos ler a partir do verso 19. João, capítulo 20, a partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre como ter uma vida cheia de experiências com Deus. Como viver uma vida de experiências com Deus. Eu tenho que começar com a pergunta básica: quantos gostariam de viver uma vida com mais experiências com Deus? Ele é conhecido como o apóstolo incrédulo. Mas eu queria elogiar Tomé nessa noite, porque um dia ele fez algo que eu considero tremendo. Ele saiu por algum motivo, deve ter ido comprar pão, não sei o que ele foi fazer. Quando ele voltou, os 10 apóstolos, porque Judas já havia se matado, os 10 apóstolos restantes disseram: você não tem sorte. Exatamente quando você saiu, Jesus apareceu aqui ressuscitado, sentou aqui nesse banquinho, comeu aqui nesse prato, e a gente tocou Jesus, beijamos Jesus, abraçamos Jesus. Foi lindo. Os 10 falaram para ele. Tomé disse: que bom, muito bom. Só que tem um problema. Eu não vivo da experiência dos outros. Eu não aceito só o seu relatório. Eu tenho que tocar em Jesus. Eu tenho que ter as minhas experiências com Deus. Um erro e um perigo que os filhos de crentes correm como eu é de vir à igreja e de ter uma fé baseada na fé dos pais, ou na fé dos pastores, ou na fé da tia ou da avó que é evangélica. E nessa noite eu quero começar dizendo para você que eu elogio Tomé, porque se todos nós vivêssemos e disséssemos o que Tomé disse, nós estaríamos já vivendo uma vida de mais experiências com Deus. A vida cristã é baseada nas experiências diárias que nós temos com Cristo. Uns vivem uma vida cristã mais cheia de experiências com Deus. Outros se satisfazem com poucas experiências. Outros ainda ficam felizes com praticamente nada. Com experiências simples. Quem sabe nessa noite, a experiência com Deus mais profunda que você tem para contar tenha sido chegar no ponto de ônibus atrasado para ir para o emprego ou para a escola. Falou: Jesus, eu preciso do ônibus agora. E aí o ônibus apareceu. Mas era a hora do ônibus aparecer mesmo. Então essa é a maior experiência, quem sabe, que você tem para contar. Quem sabe esse é o maior milagre. Quem sabe essa é a maior resposta de oração. E eu te digo uma coisa: eu sempre fui incomodado com o momento do culto onde se liam os testemunhos. Porque eu dizia: Jesus, e comigo? Ah, porque um dia Deus fez isso, fez aquilo. Eu fui membro de várias igrejas evangélicas em algumas cidades do Brasil e também fora, em pelo menos 5 denominações diferentes. E sempre a parte que me entristecia era dos testemunhos, porque eu dizia: e comigo, que hora que vai acontecer? Moisés abriu o mar vermelho, e eu? Que hora que eu vou abrir pelo menos um córrego? Meu pastor é uma bênção, que hora que eu vou ser pelo menos a sombra do que ele é? E essas perguntas foram me mexendo comigo. E eu comecei a perguntar a Deus as respostas. E ele me deu algumas, e eu quero compartilhar com você. É uma mensagem simples, é uma mensagem objetiva, mas que o Espírito de Deus nessa noite toque você, para que você saia daqui aborrecido ao extremo com você mesmo. Que você saia daqui revoltado consigo mesmo.
se você se revoltar com você, grandes bênçãos estão a caminho. O que o diabo faz conosco? Tenta nos colocar revoltados com o marido, com a mulher, com a crise, com a falta de dinheiro, com os filhos. Mas se eu e você fizermos nessa noite o que o filho pródigo fez, diz a Bíblia que o filho pródigo caindo em si. Se você cair em si, você vai ver como vai ser maravilhosa e como vai ser linda a sua caminhada, cada dia com mais experiências com Deus. Você quer realmente isso para você? Então veja comigo, eu quero primeiro te mostrar o que não fazer. O que não fazer. Se você quer ter experiência com Deus, você não pode ser de nenhum desses três tipos que eu vou falar aqui agora. Veja comigo aí, João capítulo 20, verso 26. João capítulo 20, verso 26. Mas, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Diga comigo, eu não posso ser discípulo trancado. As portas trancadas, mas a Bíblia diz que Jesus entrou. Diga comigo, Jesus entrou. A coisa mais difícil para Deus dar experiências para um ser humano é ele abrir o coração. Uma pessoa trancada, ela impede até o próprio Deus. Diz a Bíblia que Jesus chegou na sua cidade natal, Nazaré, e quis realizar milagres, mas a Bíblia diz que ele não pôde. Não diz que ele não quis, diz que ele não pôde. Por quê? O povo de Nazaré estava armado. Diga para quem está do seu lado, desarme-se. O que é isso, pastor? É vir para o culto todo armadinho. Olha, eu estou acostumado com culto assim, assim, assim. E se Deus quiser fazer alguma coisa nova, eu não aceito. Se Deus quiser mover-se de uma maneira diferente, não vou aceitar. Comigo, o cristianismo está encaixotado. E eu é que governo o Espírito Santo. E eu é que sei como é que é o melhor. E eu não aceito de outra maneira. E eu estou armado. E eu não gosto quando eu vejo determinadas manifestações. E eu não gosto quando o culto toma determinado rumo. Eu não gosto quando o pregador fala determinadas coisas. Com todo respeito e amor por você. Mas nós não estamos aqui para gostar ou deixar de gostar. Quem tem que dar nota para o culto é o Senhor Jesus, porque o culto é para Ele. Então nós temos que entrar aqui desarmados. E toda vez que chegarmos nesse lugar, nós temos que falar, Jesus, eu não mando nada, eu não sei nada, só sei de uma coisa, meu coração está aberto para o Senhor. Faz o que o Senhor quiser fazer, fala o que o Senhor quiser falar, contanto que eu saia por aquela porta melhor, é isso que eu quero. Levante sua mão comigo, diga, Jesus, eu me desarmo, porque eu quero uma vida de experiências contigo. Eu e você precisamos nos desarmar. Abrir o nosso coração quando estamos lendo a Bíblia. Abrir o nosso coração quando ouvimos o pastor Daniel citando aqui o que você pode fazer na igreja. A gente está armado e diz, não quer saber de nada disso que o pastor está falando. Meu negócio é vir ao culto, de preferência com o pastor Jorge Silas Malafaia pregando, e o resto a gente suporta. Você está armado com uma R15, você tem que depor as armas. As vezes que Deus mais me usou, muitas vezes não foram com grandes bandas, nem com... As vezes que Deus mais se manifestou a mim, muitas vezes não foram com grandes pregadores, nem grandes bandas. Foi às vezes de uma maneira simples, foi às vezes de uma forma que o Senhor foi chegando e tocando, foi às vezes numa canção, na letra de uma canção. Então nessa noite eu quero te dizer, desarme-se. Os discípulos estavam trancados e Jesus teve que invadir o lugar para que alguma coisa acontecesse. Só que ele é um cavalheiro e nessa noite ele não vai invadir, ele vai bater. Aquele versículo, eis que estou à porta e bato, ele é mais para crente do que para não crentes. Eis que estou à porta e bato, do coração daquele que já vem à igreja há mais de 30 anos. Porque muitas vezes eu tenho visto as pessoas que estão há 30 dias na igreja, mais abertas para Jesus do que aqueles que têm 30 anos que estão aqui. Eu e você nessa noite temos que abrir o nosso coração. Amém? Segunda coisa que você não pode ser, olha aí João 19. João 19, verso 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha
visitar Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Diga comigo, eu não posso ser discípulo secreto. Essa história aqui, gente, é a história do 007 e do 008. José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas a Bíblia diz que ele era discípulo na miudinha. E Nicodemos também era apaixonado por Jesus, mas diz a Bíblia em outro texto, que ele foi procurar um dia Jesus de noite, porque ele não queria ser visto ao lado daquele jovem de barba de 33 anos, maluco, fazedor de milagres. Não pegava bem para o líder da nação ser visto ao lado de um curandeiro. Esses dois homens, diz a Bíblia, que eles eram discípulos secretos. Sabe qual foi a experiência que eles tiveram com Jesus? Diga comigo, nenhuma. Eles alisaram um Jesus morto. Quem quer alisar um Jesus morto aqui? A Bíblia chama o nosso Deus de Deus vivo. Diga comigo, Ele é vivo. Diga de novo, Deus vivo. Esse é o nosso Deus. E se Ele está morto, é para alguns que não querem ter uma vida de experiências diárias com Ele. O diabo tem espalhado alguns conceitos errados no meio do povo de Deus. Um deles é, eu não misturo trabalho com religião. Bobeira sua, porque o muçulmano mistura. Bobeira sua, porque o budista, o hindu, eles misturam. Em tudo que eles fazem e são, os seus deuses estão presentes. Ah não, pastor, no meu ambiente de trabalho é ganhar dinheiro. Você está desmaiado. Você é José de Arimateia, você é discípulo secreto. Por que eu gosto de ver? Igual o Brasil ganhou a Copa das Confederações. Aí o Kaká, Zé Roberto e o Lúcio arrancaram a camiseta e está lá. Jesus ama você, em 3 línguas. Espanhol, inglês e português. Meu irmão, aquilo ali, Satanás, ele vai para a UTI quando um negócio desse acontece. Aí nós que não temos a metade do dinheiro e da fama que esses caras têm, amarelamos para falar de Jesus para as pessoas. Aí sabe como é que fica a nossa vida? Sem experiências com Deus. Discípulo secreto. Não, eu não sou fanático, eu não sou de ficar falando, mas fala do time de futebol, fala da novela, fala da roupa, fala do shopping, fala da promoção, fala da viagem. Diga para quem está do seu lado, você não é o 007 não, né? Terceira coisa que você não pode ser, veja comigo aí, João 20, verso 3. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E o verso 10 diz, os discípulos foram para casa. Diga comigo, eu não posso ser discípulo corredor. Discípulo apressado. Deixa eu te dizer uma coisa, assim como em qualquer coisa da vida, se queremos fazer bem feito, temos que gastar tempo para termos uma vida com experiências com Deus. Não podemos tratar o reino de Deus como uma corrida. Maria Madalena chegou com a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Pedro e João saíram igual dois, Schumacher e o Barrichello correndo. Pedro passou na frente de João, segurou na porta do sepulcro e ficou. O outro veio, passou igual uma bala, entrou, chegou lá, viu que tinha só os lenços que envolviam o corpo de Jesus. E os dois abraçaram com o outro e falaram, vamos embora para casa, o culto acabou, vamos comer o nosso miojão. Não tem jeito. Não tem como ter experiências com Deus se nós não gastamos tempo diariamente com o Senhor. Se nós não lemos a Bíblia, se nós não oramos, se nós não tiramos um dia da semana para fazer um jejum,
Se nós não viemos a mais de um culto por semana, a gente vem muitas vezes, chega tarde, sai cedo. Nós pregadores aqui de cima temos uma visão privilegiada. Eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, você não pode ser uma pessoa apressada com as coisas de Deus. O reino de Deus não é um micro-ondas que você digita um número e rapidinho, plim! Não. Tudo na minha vida, irmãos, que veio rápido, eu já não tenho mais. Mas tudo na minha vida que veio debaixo de muita luta, eu tenho e permanece comigo e me abençoa. Se você quer um relacionamento lindo com Jesus, comece a investir tempo nesse relacionamento. Amém? Vão logo, pastor, acaba aí, porque é os gols do Fantástico. Meu irmão, gol do Fantástico. Faz um gol nessa noite para Jesus. Emociona o coração dele, mostra para ele que você o quer mais do que você tem querido ultimamente. Prova para ele o seu amor nessa noite. Diga então comigo, eu não posso ser discípulo trancado, discípulo secreto, nem discípulo apressado. Agora eu quero te mostrar o que fazer para ter uma vida com experiência com Deus. E quem vai nos ensinar é uma mulher ex-prostituta, possessa de 7 demônios, Maria Madalena. Veja aí comigo João capítulo 20. João capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro. Quantos querem ter experiência com Deus? Deixa eu ver sua mão. Ok. Primeira coisa, você tem que querer. Diga comigo, eu tenho que querer. Não adianta. Deus nessa noite não vai fazer igual eu faço com a Emily, minha filha de 5 anos. A Emily de vez em quando não quer comer alguma coisa, eu forço a barra. E o pau quebra. Eu falo, vai comer. Não vai não. Tem uma gritariazinha lá em casa. Mas é para o bem da minha filha. Ela não vai comer chocolate 11h30 da manhã de jeito nenhum. Ela tem que comer arroz com feijão, batata. Mas nessa noite, Jesus não vai descer aqui e falar assim, porque você ouviu essa mensagem, agora você é obrigado a ter uma vida de experiência comigo e caminhar mais perto de mim. Eu disse no início da mensagem, vou repetir, ele é um cavalheiro. Se você disser, passa depois, ele vai passar depois. Se disser, não passa nunca, ele não vai passar nunca. Entrão é o capeta. Jesus, ele convida. Ele diz, eu estou aqui. Um rapaz aqui dessa igreja veio chorando me dizer, pastor, eu estou desesperado, minha namorada terminou comigo. E chorava igual um neném. Eu acalmei esse moço, já contei aqui isso. E aí ele falou, ora por mim e pergunta a Jesus se ele tem uma palavra para mim. Eu orei. E quando terminou a oração, eu falei, Jesus tem uma palavra para você, rapaz. É mesmo? O que é? Ela vai voltar? O recado de Jesus é o seguinte, se você quisesse a ele metade do que você quer essa moça, você era o rapaz mais cheio do Espírito Santo dessa igreja. Sabe qual que é o nosso problema? Vamos na lata mesmo aqui? A gente não está tão apaixonado por Jesus assim, nada. Jesus é legal, Jesus é uma bênção, que bom. Glória a Deus, aleluia. Mas aquela paixão, quem sabe, que você tinha nos primeiros meses de convertido, foi embora. Aquele fogo do primeiro amor, virou cinza do terceiro amor. Acabou. Maria Madalena, diz a Bíblia que ela passou o batonzinho dela, arrumou o cabelinho, pôs a roupa, colocou o café no forno, falou, moçada, estou indo ter uma experiência com Jesus, quem quiser o café está no forno, adiós, tchau, fui. Ela fez isso meio-dia, meus irmãos. Alô, quem está acordado aqui? Ela fez isso que horas, diz a Bíblia? De madrugada! Isso significa que ela queria. Diga comigo, ela queria. Pergunta para quem está do seu lado, você quer mesmo ou é só conversa? Segunda coisa que você tem que fazer, veja comigo aí no verso 1. Ela chegou à porta do sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Quantos querem ter experiência com Deus? Pergunta chata, eu já levantei a mão, pastor. Até na repetição da pergunta tem um propósito aqui nessa noite. Você quer ter experiência com Deus? Então esteja antenado no que Deus está fazendo. Gente, mulher geralmente não é muito curiosa com as coisas que não são do interesse delas. E o homem também é a mesma coisa. Uma coisa que mulher não tem interesse é em carro.
Mulher entra dentro do carro, vira a chave, tum! Ela não quer saber se tem que calibrar pneu, óleo, água. Minha mãe um dia pegou o carro aqui no bairro, foi ao centro e voltou com o freio de mão puxado. Falou, Lúcia, esse carro está com demônio. Falou com meu pai. Meu pai falou, você que tá doida. Freio de mão assim, irmão, para cima, assim, ó. Maria Madalena podia chegar na beira do sepulcro e falar, pronto, já fiz o que eu tinha que fazer, levantei de madrugada, estou aqui. Não, diz a Bíblia que ela chegou e viu que Deus estava fazendo alguma coisa. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós não estamos antenados em Deus. A gente não lembra o que foi pregar terça-feira aqui, ó. Nós não ligamos as coisas muitas vezes, porque muitas vezes Deus não nos fala numa mensagem só, Ele fala num conjunto de mensagens, mas a gente não lembra de nada. A gente sabe como é que foi o dólar, a bolsa, a gente sabe o último capítulo, a gente sabe o filme, mas a gente nas coisas de Deus está meio largado, meio alienado, meio... No Velho Testamento o povo tinha que seguir a nuvem mexia, o povo tinha que ir atrás, tinha que estar todo mundo ligado na nuvem. Diga para quem está do seu lado, se ligue na nuvem do Espírito. Essa mulher parou ali do lado. E quando ela chegou ali e parou. Aqui na igreja teve uma experiência terrível. Uma moça vivendo um problema gravíssimo. Eu atendi essa moça várias vezes. E um dia Deus mandou um pregador aqui para pregar só para ela. E eu estava no púlpito. Quando ele começou a pregar, a moça levantou mais uma e foi ao banheiro. Eu não sei porque que mulher vai de duas no banheiro. A eternidade vai revelar, né? Quando chegou, e eu fiquei louco aqui nesse púlpito, que eu pulava ali, eu falei, eu vou lá embaixo agora, como é que essa menina desce? O Espírito Santo falou, você não vai fazer nada. A moça voltou, no final do culto, sentou-se. Aí eu a chamei, falei, vem aqui, eu queria falar um negócio para você. O que é? Eu não te atendo mais em gabinete. Você pode me ligar do cemitério que eu não vou atrás de você mais. Que isso, pastor? Deus mandou hoje um homem aqui para pregar só para você. E você saiu, você não está ligada nas coisas de Deus. Então, eu não me ligo mais nas suas coisas. Você pode cair o mundo na sua cabeça. Procura os outros pastores. Não, pastor, o que ele falou? Vai lá pegar a fita, se vira! Meu irmão, nós estamos tratando às vezes as coisas de Deus assim. Por isso nós não temos uma vida de experiência com Deus. Essa mulher olhou a pedra mexida e falou, Deus está fazendo alguma coisa aqui, e eu não vou ficar aqui plantada, eu quero saber o que é. E correu atrás de ver e de conhecer aquilo que Deus estava fazendo. É triste quando aparece um crente, que Deus está dando vários sinais a ele, até o não crente que conhece esse crente está falando para ele o que ele tem que fazer, mas o crente não vê. Até a mula já chegou e falou, o jegue e o jumento estão te ensinando o caminho, mas a pessoa está tão desantenada de Deus, que se Jesus descer com os santos anjos em glória e tocar trombeta na sua frente, você não vai ver. Nessa noite, diga para quem está do seu lado, sintoniza a sua antena direitinho aí. Sintoniza o negócio aí, vai. Põe um bombril na sua antena aí, faz esse negócio pegar melhor. Terceira coisa, olha comigo, verso 2. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro, e não sei onde o colocaram. Quantos querem ter experiência com Deus? Aí, mais ou menos umas 70% já levantaram as mãos. Os outros 30% que estão dormindo vão levantar ainda. Colhe em gente melhor do que você. Maria falou, eu só tenho uma saída. Colar nos caras que são chegados do homem. E se tem 2 homens que conhecem Jesus, é Pedro e João. E é para eles que eu vou. E ela saiu linda, saltitante, igual uma gazela no bosque. Não é isso? É isso, gente? Quem está com Bíblia aí? Quem conhece a Bíblia, esse livro? Então leia aí, o que está escrito aí? Como que ela saiu? Ela saiu correndo, meu irmão. Nessa época do mundo, se hoje não pega muito bem uma mulher sair correndo, nessa época, mulher correndo, sabe o que era? Era alguém pegado em flagrante adultério. Ela falou, eu não estou nem aí. Hoje nós cantamos, não importa o que vão pensar de mim,
Só que a gente tinha que cantar, era eu me importo com o que vão pensar de mim. Eu tô com medo. O que vão dizer se eu ficar doidão por Jesus? Vão me chamar de doido e de fanático. Eu não quero isso não, eu sou o certinho. É o crente politicamente correto. Todo maravilhoso. Toda hora que você chega perto dele, a paz do Senhor. Nada dá errado. O pastor Jorge pregou hoje de manhã de um homem crente que chegou perto dele no congresso e falou: preciso falar com o senhor, eu sou uma fraude. Eu sou uma nota de 29. Por isso que eu amo trabalhar com jovem. O jovem, ele fala na lata, na hora. Tá tudo ruim, pastor. Me ajuda que eu vou morrer. O adulto muitas vezes está todo destruído por dentro. Mas aí ele põe uma máscarazinha e vem para a igreja. Nessa noite Jesus está falando, põe fogo nessa sua máscara. Cola em gente melhor do que você. E cresça com essas pessoas. Pastor Jorge, gente, nós não podemos dar bobeira. Esse homem, o Brasil inteiro, o mundo quer ouvir o pastor. Eu chego perto dele de vez em quando e falo assim: pastor, que livro o senhor tem lido ultimamente? Ah, na Bíblia? Estou lendo um livro tal. E qual outro livro? No livro de cabeceira eu estou lendo um outro livro tal assim. Aí ele fala: por que você está perguntando? Porque eu estou no vácuo. Eu vou ler a mesma coisa. Entra na internet, o que grandes homens de Deus estão falando, estão pensando. Tem que colar com gente melhor. Tem que frequentar as células. Tem que ir para os grupos de comunhão. Tem que participar dos ministérios da igreja. Sozinho, ninguém vai chegar no céu. Grave isso aqui para você. Nenhum crente vai chegar no céu sozinho. Por isso que tem uma canção que diz: eu preciso de você, você precisa de mim. Só tem um que foi para o céu sozinho, Jesus. O resto, meu irmão, nós vamos subir no batalhão. É um arrastão para o céu. Na hora que eu estou fraco, você me ajuda. Na hora que você está fraco, eu te ajudo. E um vai ajudando o outro. E nós vamos nos melhorando. E foi isso que ela fez. Ela correu para Pedro e João e falou: gente, me ajuda. Eu quero ter experiência com Deus. Quantos querem ter experiência com Deus? Olha, está começando a acordar. Glória a Deus. Olha outra coisa que você tem que fazer. Está lá no verso 10. Leia comigo de novo. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro e curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. Sabe o que você tem que fazer? Quarto segredo, você tem que permanecer buscando mesmo quando parece que nada está acontecendo. Quando você começar a zangar e a ficar bravo mesmo com você e querer uma vida de experiência com Deus, você vai começar naquela busca e quem sabe nos primeiros dias a coisa vai piorar. Geralmente é assim. Aí você fala: não pode, não pode. Eu não estava lendo Bíblia direito, não estava orando, estava vindo na cu direito. Aí eu resolvi buscar mais a Deus e a coisa piorou. Diz a Bíblia que os apóstolos, gente, grave isso aqui. Os apóstolos foram embora, mas Maria permaneceu. Já imaginou um culto onde todos os pastores aqui vão embora, mas você vem aqui para esse altar e agarra aqui nesse carpete e fala: Jesus, eu não largo o Senhor enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto eu não receber a minha experiência contigo. Foi o que essa mulher fez. O céu era de bronze, nada, nem um arrepio, nada. Mas ela, diz a Bíblia que ela ficou chorando. Meu irmão, é melhor chorar aos pés de Cristo do que sorrir sem a bênção e a presença dEle. Eu estou dizendo isso aqui para você em nome de Jesus. Siga o exemplo dessa mulher hoje. E se você tiver que prostrar-se, prostre-se. Isaías 45:15 diz assim: Senhor, Tu és o Deus que se esconde. Olha que engraçado, a Bíblia diz que Deus brinca de esconde com a gente. Sabe para quê? Para a gente buscá-lo hoje e encontrá-lo hoje. Aí Ele passa aquele mel da presença dEle na nossa boca e a gente fala assim: que gostoso, Deus, eu quero mais. Aí quando você abre o olho, Ele já foi embora. Aí amanhã você tem que buscá-lo de novo, para receber mais dele de novo. Aí sabe o que Ele faz? Te dá mais um pouquinho e vai embora. Ele está fazendo um jogo de esconde com a gente. Ele está se escondendo para que você venha atrás dele. Por isso que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Nessa noite, quem dera todos nós saímos daqui como Maria,
que disse: eu fico chorando, mas eu fico. Diga para quem está do seu lado: eu fico chorando com Jesus, mas eu fico. Quinto segredo, olha aí o verso 12, que é muito legal. Ela olhou para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o corpo do meu Senhor e não sei onde o puseram. Quantos querem ter experiências com Deus aqui? Então você não pode aceitar nada menos do que o próprio Jesus. Maria saiu de casa para ver quem? Para ver quem? Foi para ver anjo? Ô gente, ainda bem que era Maria, porque se fosse muitos de nós, quando a gente visse 2 anjos, a gente ia esquecer de Jesus de Nazaré. Quem sabe ia virar e falar assim: ô meu filho, vamos fazer um negócio, você canta, você prega e eu tiro o dízimo. Vamos fazer um culto nós 3 aqui, que maravilhoso, eu saí de casa, encontrei 2 anjos. Nessa noite não fico feliz com o arrepio, não fico feliz com o louvor, não fico feliz com o pregador, não fico feliz com nada nem ninguém que não seja o próprio Jesus. Só Ele é digno dessa moral, só Ele merece o seu aplauso, mas ninguém é digno de nada nessa terra, a não ser o Senhor Jesus. Ninguém merece honra como Ele. Olha comigo verso 13, que lindo. Verso 14, melhor dizendo. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Quantos querem ter experiências com Deus? Então você tem que estar disposto a sacrifícios pessoais. A vontade que eu tenho é de pedir um irmão que vem aqui à frente se deitar e pedir uma irmã para vir aqui carregá-lo. Foi isso que ela falou. Ela achou que Jesus era o jardineiro, falou: jardineiro, só me fala onde é que está o corpo do meu Senhor, que eu vou carregar. Mulher, fraca, mas eu vou carregar. Quem tocasse um defunto naquela época era considerado imundo por 7 dias. Ela falou: não estou nem aí se vai ficar imundo, se ele é pesado, eu estou disposta a sacrifícios pessoais. Nós muitas vezes queremos ter uma experiência com Deus, mas não estamos dispostos, quem sabe, a entregar a Ele 10 minutos, 20 minutos, meia hora em oração de madrugada. Não estamos dispostos a uma leitura bíblica mais intensa. Não estamos dispostos a fazer um jejum, quem sabe, de televisão. Desligar aquele caixote um bocado para você buscar a Deus. Não estamos dispostos, quem sabe, a isso aqui, ó, um sacrifício financeiro para você ter experiências com Deus. Tem gente que pode falar mal da mãe, mas não pode pedir dinheiro à pessoa. Se falar da mãe, a pessoa fala: não, tá, não tem problema, mas não fala de dinheiro, não menciona que você quer o meu dinheiro, não, que eu fico doido. Você quer ter experiência com Deus, esteja disposto a sacrifícios pessoais. Leia na Bíblia e fora da Bíblia a história dos heróis da fé. Todos eles se sacrificaram para ter uma comunhão íntima com Jesus. Diga para quem está do seu lado: sacrifique-se mais por Ele. Porque Ele já se sacrificou por você. Olha o penúltimo ponto aí comigo, verso 16. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Sabe o que significa isso aqui? Jesus chamar e você responder? Oração. Quantos querem ter experiência com Deus? Então ore, meu irmão. As experiências com Deus em oração são as mais tremendas que você possa imaginar. George Miller, grande pregador americano, deixou um diário com 50.000 orações respondidas, menos uma. Era a conversão do filho de um amigo dele, que se converteu no velório do próprio George Miller. Já imaginou? Você fazer um diário de oração vai valer muito mais do que deixar $100.000 para os seus filhos e netos. Eles um dia sentados na sala dizendo: papai e mamãe já morreram, mas olha aqui o diário de oração do papai e da mamãe vai ser muito mais precioso do que um apartamento na zona sul de Belo Horizonte. É o maior legado que nós podemos deixar. Pastor Jorge fala isso aqui, todo mundo aqui já sabe disso. Filho que não pede oração para o pai e para a mãe é porque ele não vê Deus na vida do pai e da mãe dele.
Marido que não pede oração para esposa, esposa que não pede oração para o marido, é que ele olha e fala assim, ele está mais desmaiado que eu. Pedir oração para esse estrupício aí para quê? Isso é verdade conosco também, pastores. Se não vem até nós pedir oração, é porque está olhando para a gente falando assim, esses camaradas não estão tão bem assim não. Eu estou dizendo para você nessa noite, entre para uma vida de oração. Dentro da minha casa um dia, minha irmã com 40 graus de febre. Ninguém podia nos ajudar. Eu e a minha irmã do meio, a Lucila e a Betânia. A Betânia com 40 graus de febre. Falei, Jesus, não tem jeito aqui, não tem o que fazer. Meu pai e minha mãe morreu, meu pai está em outro país. Não tem outra solução. Pus a mão nela e falei, Jesus, agora, Senhor, agora. Meus irmãos, em 3 minutos, essa menina não tinha febre mais. Ela transpirou tanto que nós tivemos que levá-la para o banheiro. Essa menina, meia hora depois, estava como se nunca tivesse tido nada. Ela ensopou a roupa todinha. Eu orei por um homem uma vez. Falei, moço, você fuma? Fumo. Não, creio no poder da oração. Você crê também? Creio. Orei pelo moço. Falei, agora fuma. Não. Ah, pode fumar, rapaz. Pega aí um cigarro aí. Ele pôs na boca, deu uma tragada, 2. Na terceira, esse homem cuspiu igual um dragão. Foi no bebedor, melou a camisa toda, ensopou toda de água. Pastor, o que é isso, pastor? Cigarro de pimenta? Esse homem fumava 1 maço de cigarro e meio por dia. Nunca mais fumou um cigarro. São experiências com Deus através da oração. Mas a gente não ora. A gente é mestre em pedir oração. Mas a gente orar. E o último ponto. Verso 17. É muito lindo. Olha aí comigo. Disse Jesus a Maria, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Quantos querem ter experiência com Deus? A última vez. Então, sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Fale de Jesus para as pessoas. Quando Maria finalmente conseguiu o que ela queria, que era Jesus, e ela ia dar aquele pulão no colo de Jesus, Jesus falou, tem um negócio, Maria, mais importante do que me beijar. O quê? Ir contar para os outros o que eu fiz na sua vida. Vá dizer aos meus irmãos. As maiores experiências com Cristo que eu tenho, foram nas vezes em que eu deixei de lado a vergonha e falei de Jesus para as pessoas. Quando fomos à Índia, meu irmão, debaixo da árvore milenar, onde Buda se assentou e alcançou a iluminação, e surgiu essa mentira chamada budismo, que tem 600 milhões de adeptos no mundo inteiro. Nós debaixo da árvore ali, onde Siddhartha Gautama sentou, vários monges budistas, todo mundo... E todo mundo falando baixinho, e cada folha da árvore que cai eles pegam, porque cada folha é um Deus. Eles me deram as folhas, me deram. Eu peguei. É folha, não é Deus, não. Eles que têm que ter medo de nós quando a gente chega, né? Nós temos que ter medo deles, não. Nós demos as mãos debaixo da árvore, irmão, e nós mandamos fogo no capeta. E o guia e os monges tudo olhando, e nós começamos a falar de Jesus. E o guia falou, eu sou budista, mas eu queria que vocês orassem por mim, porque eu estou com tuberculose. Eu falei, agora, meu filho, vamos orar aqui. Começamos a orar, e saímos falando de Jesus. E nós vimos as pessoas chorando, e foi tão lindo ver o que Deus fez. Eu morei numa ilha do Caribe chamada Aruba. Um dia eu dei carona para um moço, chefe da cozinha, o Carlos, venezuelano, gordão, 130 quilos. O Carlos me levou até o restaurante onde nós trabalhávamos. No final do expediente ele me trouxe de volta e eu vim falando de Jesus para ele no carro. Aí ele parou na porta de casa, eu convidei ele a entrar. Dentro de casa ele começou a chorar, falou que estava pensando em se matar. Eu falei, não, hoje você vai aceitar é a Jesus, rapaz. Ajoelha aqui. Ele se ajoelhou, nós oramos com o Carlos, meu Jesus. Gente, sabe quando... é surpresa gostosa. Tem gente que te ganha para Jesus e vira uma decepção. Tem gente que te ganha para Jesus e vira mais crente do que nós. Eu tenho profetizado na vida dos jovens dessa igreja que os parentes não salvos deles vão ser mais crentes do que eles. Vão ser mais chato do que eles. Vão vir à escola bíblica mais vezes do que eles. Vão dizimar mais do que eles. É nisso que nós temos que crer. Mas o Senhor não conhece o meu Pai. Não tem pessoa dura demais. O que tem é crente mole demais. Aí, o
Carlos aceitou Jesus. Começou a ir na mesma igreja que eu ia. Aí eu vi a primeira filha dele foi, a segunda foi, a terceira foi, a mulher foi. As 4 aceitaram a Cristo. Começaram a buscar a Deus, de repente estou vendo o Carlos dirigindo um louvor. Falei, Jesus, que maravilha. Aí o Carlos some. Falei, pastor, cadê o Carlos, é família? Eu ordenei pastor e ele abriu uma igreja na casa dele, do outro lado da ilha de Aruba. E agora lá a igreja está crescendo. E eu chorei e falei, Jesus, foi aquele dia que eu falei do teu amor para esse homem. Que experiência com Deus, saber que eu vou encontrar o Carlos na eternidade, porque eu não estava ali tão preocupado com dinheiro naquele momento. Você quer ter experiência com Deus? Fale do amor de Cristo. Olha que lindo aí para encerrar o verso 18. É o verso mais lindo de todo o texto. Diz assim: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos dizendo: eu tive a minha experiência com Deus. Você vai chegar em casa hoje e vai dizer: eu tive a minha experiência com Deus. Eu queria que o pessoal do louvor viesse aqui e queria que você ouvisse essa última história que eu vou te contar. Uma moça crente estava completando seu aniversário, muito rica. Ela convidou milhares de pessoas para o seu aniversário num clube. Quando ela chegou nesse clube, milhares de convidados, crentes e não crentes. No meio da festa, o seu namorado pegou o microfone e falou: eu quero recitar o Salmo 23 em agradecimento a Deus pelo aniversário da minha namorada. E ele citou o Salmo com aquela voz grossa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Citou o Salmo. Quando terminou, todo mundo aplaudiu, gritou, jogou garrafa, mesa, cadeira para cima, foi uma festa. No final da festa, quando os primeiros daqueles quase 3.000 convidados estavam indo embora, a avó daquela menina disse: eu também quero recitar o Salmo 23 a Deus em agradecimento pela sua vida, minha neta. Pode? A neta falou: não, faço não, vó. Já citaram, já falaram aí o Salmo, deixa para depois. Não deixo não. Aí, meu irmão, o pai entrou na história e falou: vai deixar a sua avó citar sim. E aquela senhora pegou o microfone e olhou para aquela multidão. Só, quero abrir um parêntese, ela era como essa Maria Madalena aqui. Uma mulher que os netos e os filhos chegam em casa a hora que for e olham por baixo da fresta da porta e a luz do abajur do quarto dela está acesa, de joelhos orando pela família. Aquela pessoa que ama Jesus, que o dia inteiro está lavando vasilha, está lavando roupa, está fazendo o que for, mas está cantando um corinho, está tendo uma vida de experiências com Deus. Meus irmãos, sabe por que tem que haver eternidade? Para corrigir alguns erros que nós cometemos aqui na terra. Porque as pessoas, quem sabe, que nunca tiveram seus nomes citados aqui no púlpito, vão ser as mais honradas que tem na eternidade. Muitas vezes aqueles que parecem que têm a maior vida com experiência com Deus, não tem nada, são fraudes. E muitas vezes aquele que nós olhamos e falamos assim: mas esse irmãozinho com essa carinha de oprimido, e muitas vezes essa pessoa está caminhando com Jesus lado a lado, está tendo experiências com Ele toda hora, só que o nome da pessoa não aparece no boletim. Aquela senhora pegou o microfone, olhou para o povo e disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi citando o Salmo. Ela disse: certamente bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu vou morar na casa do meu Pai para sempre. Quando ela terminou, ninguém gritou, ninguém aplaudiu, ninguém jogou garrafa nem cadeira para cima. E 90% das pessoas estavam com uma lágrima nos olhos. Aquela menina, quando viu isso, perguntou para o pai: pai, por que isso? Porque o meu namorado crente da mesma igreja que eu, da mesma igreja que o senhor e que a vovó, citou o Salmo, todo mundo endoidou. E quando a vovó citou, todo mundo chorou, parece que virou culto essa festa, pai. Aquele pai disse: o seu namorado conhece o Salmo do bom pastor, mas a sua avó conhece o bom pastor do Salmo. Nessa noite o Senhor convida você a conhecê-lo mais intimamente. Eu quero fazer um convite para salvação. Eu perguntei a Jesus: Jesus, eu vou orar pelos crentes hoje? E o Senhor disse: não vai não. É para eles irem embora tristes. Hoje é para ir embora aborrecido, falando: não dá, eu tenho que melhorar. E esse aborrecimento tem que sair com você daqui. Spurgeon, um dos maiores pregadores do mundo, disse:
A função do pregador é incomodar quem está acomodado e acomodar quem está incomodado. Mas tem um grupo nessa noite que Jesus quer que eu ore por eles. São aqueles que ainda não caminham com Ele, mas que vão passar a caminhar hoje. Quero que todos repitam essa oração. Diga comigo: Senhor Jesus, reconheço que Tu és o meu Deus. Eu quero uma caminhada contigo. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu saia daqui salvo pelo Senhor, transformado. Eu creio na minha salvação pelo Teu sangue. Então agora eu Te aceito. E se eu morrer hoje, eu vou morar contigo na eternidade. Obrigado, Jesus.